vamos lá, juntos, né? Se alguém puder, por favor, lembrar aí para a gente qual que era o título da lição. Nós estamos em qual lição? São 11, né? Qual que é o título da lição? Cristão e o trabalho. Muito bem. E qual que era o verso que tinha ali para a gente memorizar, né? A gente refletir. Verso para memorizar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Muito bom. Primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui é de qual tipo de trabalho que esse verso está falando. A que trabalho a lição estava se referindo nesse verso, a Bíblia estava se referindo? Nossa missão. Oi? A nossa missão. Nossa missão como cristão. Então, era isso que estava se referindo a lição, né? Antes de a gente pensar no trabalho necessariamente do labor do dia a dia. Aí, a lição basicamente é dividida em quatro partes, né? A parte conceitual do que era trabalho, a segunda parte meio que diferenciando o que é trabalho e serviço, e junto com a missão. Terceira coisa, o como executar o trabalho, que aí dá excelência e etc, né? E para quem que a gente faz isso e o que interfere de como a gente faz o trabalho, né? Falar de trabalho, para mim, é uma coisa, acho que para muitos aqui, é uma coisa bem, bem gostosa, porque eu gosto muito de trabalhar. Gosto bastante mesmo e tem que tomar até aquele cuidado para, às vezes, não exceder, né? Para não começar a tirar tempo de outras coisas que são necessárias para a vida de um cristão. Essa temperança que é tão recomendada pela Ellen White, né? De a gente conseguir equilibrar as coisas boas, não é equilibrar as coisas boas e ruins, né? E sim saber fazer com sabedoria as coisas boas, que é o trabalho, ela também pode acontecer quando a gente se esquece do principal. E o principal está relacionado com o verso da lição. Para que de fato a gente está na Terra, né? Para que de fato a gente foi criado? Quando a gente vê, desde a criação lá do Éden, a primeira provocação que vem ali na lição é: o Senhor amaldiçoou o homem e amaldiçoou o trabalho e amaldiçoou a terra. O que ele amaldiçoou de fato, né? Quando ele falou assim, ó, daqui para frente, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão, etc. Antes disso, ele fez ele proferiu uma outra maldição, né? Teoricamente, a maldição entre a mulher e a igreja, né? A serpente e a mulher, né? Que era a igreja, e ele fala praticamente assim, ó, vocês nunca vão se entender, e não é para se entender mesmo. A mulher daqui para frente, inclusive agora quando for dar à luz, vai ser com dores, né? Vai sofrer. E aí a gente fala assim, pensa, né? Peraí, o Senhor fez a mulher, e aí quando ela fosse então ganhar o neném, ela teria que sofrer? A gente entende através desse verso que não era para ser assim, que a mulher não sofreria dores do parto, que seria algo natural, sem dor. Interpretando dessa mesma forma, a gente pode olhar para esse verso do com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Você agora vai ter que trabalhar duro para que a terra produza aquilo que você precisa para comer. Então, essa aparente maldição, que não foi para o homem, foi para a terra, estava dizendo simplesmente assim, antes você não precisaria fazer esforço de nada, era o único esforço que você ia ter que fazer, e que ainda assim não ia cansar, era andar pelo jardim, pegar qualquer coisa que você quisesse e levar na boca. Esse era o único esforço que você ia fazer para você ter a sua comida. Só que daqui para frente, você vai ter que se preocupar com coisas que você não haveria de se preocupar. Você vai ter que se preocupar agora com a sua subsistência, em primeiro lugar. Você vai ter que se preocupar agora de fazer contra a sua vontade as coisas com esmero, porque você vai ter que me honrar com as coisas que você faz. E em terceiro lugar, você ainda vai se confundir de vez em quando com a cobrança social, que é o que você é na vida, o que você faz na vida. E a gente está acostumado sempre com as apresentações das pessoas começar pela profissão. Hoje tem mudado um pouquinho, e eu acho muito legal isso. Até às vezes muito na igreja, né? A apresentação, fulano de tal, faz não sei o quê, estudou não sei o quê, trabalha não sei o quê,
e de vez em quando fala, é casado com fulano, é casado com fulana, tem não sei quantos de filhos, né, e etc. Parece que isso virou algo da identidade da pessoa e, inclusive, parece que se ela não conseguir alcançar isso, socialmente é estranho, é esquisito. Nós vamos aqui a um comentário, tá? Vou levar aqui rapidinho. Estava no início, no princípio, o cultivar e o labrar, já era desde antes do pecado, para cuidar de forma especial do jardim e tal, né? O que a terra não produzia eram os cardos e abrolhos. Você não planta, eu já mexi com agricultura, quando você não planta a semente do abrolho, do mato, mas ele nasce, você cuida da plantinha ali, mas você não plantou do lado. Então, nós teremos que conviver após o pecado com os cardos e abrolhos desse mato, essa erva daninha que nasce sem ninguém plantar, né? Isso é terrível, porque eu via meu pai colher arroz, era um sacrifício, porque tinha que plantar o arroz, hoje tem a tecnologia mais avançada, mas tinha que dar 6 capinas, e era um sacrifício, é um tempo gasto ali para tirar aquele mato ali, que era uma consequência do pecado, que não tinha. Atividade sempre ia existir, mas com menos mão de obra, né? Perfeito. Muito bom. E nesse sentido que o irmão comentou, sobre os cardos e abrolhos, no sentido de tirar a força da terra, eu também praticamente vim, não da roça, mas trabalhei muito tempo na roça, né? A gente sabe muito bem o que é isso, você tem uma coisa lá para incomodar, para atrapalhar o desempenho de uma coisa boa. Você tem uma coisa ruim que mina a energia de uma coisa boa crescer. Daí, inclusive, né, das recomendações depois para o povo de Israel, inclusive plantar durante 6 anos, deixar a terra descansar 1 ano, né, para que ela revigorasse a sua força, e isso é até hoje, que dificilmente a gente vê acontecer hoje em dia, porque tem que alimentar essa população inteira do mundo, né? Mas a gente aprendeu muito isso, que tem coisa que mina a energia, coisa ruim que mina a energia daquilo que é bom. E isso não era para acontecer. Era simplesmente para as coisas acontecerem com 100% da sua vitalidade. Agora vem um outro detalhe. Qual a diferença de trabalho e serviço? Ou o que o Senhor instituiu lá no Éden? Foi o trabalho que a gente conhece ou foi o serviço, no sentido de mordomia? Pergunta para cá e pergunta para cá também. O que o Nelson aqui colocou é que a mordomia, ela existiu desde a criação, né? E isso o homem então já cuidava, né, do local que ele vivia, dos animais, do espaço, só que depois com o pecado veio então o trabalho. E o Nelson fez uma colocação aqui muito interessante, é que esse trabalho ele veio para edificar o homem. E de que forma edificar o homem? Para que ele conseguisse desenvolver as habilidades que Deus tinha dado para ele. Né? Então, o texto que às vezes pode dar a impressão de que o trabalho foi algo que veio para amaldiçoar, para castigar o homem, na verdade veio como uma bênção. Porque se ele não viesse dessa forma com que veio, com certeza a gente teria muito problema em honrar o nome de Deus através do nosso ofício, das coisas que a gente faz. Por isso, né, que a lição ali chama a atenção de coloque um adolescente para trabalhar, para ele fazer alguma coisa que vai ser uma pessoa a menos candidato, né, à delinquência. E hoje nós temos aí uma confusão muito grande em relação a isso, se trabalha, se não trabalha, se só estuda e etc e tal. E a gente, como, por exemplo, instituição educacional, internato, a gente tem o trabalho exatamente que agora, pelas leis, né, da filantropia, tem que ser obrigatoriamente acima dos 16 anos, etc., para que ele tenha essas horas de labor, né? A Ellen White, ela fazia a sugestão de que fosse o labor físico mesmo, né, de ir lá, mexer na terra, trabalhar e etc., uma coisa interessante que para a época dela praticamente todo mundo fazia isso, né? Tinha acabado de acontecer a Revolução Industrial, mas as coisas estavam começando ainda, as indústrias, etc., o pessoal migrar para as cidades. Mas se a gente for pensar no que ela recomendou do trabalho laboral mesmo, de fazer as coisas com as mãos, ela não falou só do mexer na terra,
Ela falou, inclusive, para as meninas também aprenderem a bordar roupas, para fazerem o sustento. Então, o que ela estava falando é, através do ofício, o caráter é moldado. Através do que a gente faz, a gente tem desenvolvido as nossas habilidades. E ela fazia a recomendação de coisas simples, que não quer dizer que a gente precise fazer exatamente igual hoje, porque a gente pode fazer através de outras formas, mas, inclusive, pode ser, né, da forma com que ela recomendava. Por isso que na escola, por isso que a gente está falando de trabalho num sentido educacional, porque quando a gente está falando da escola, se a gente for pegar lá no infantil, no Fundamental 1, a ideia é sempre que tenha uma horta, um local onde as crianças vão lá, possa plantar, que elas entendam essa questão da natureza, essa questão da ação e reação, de que para a gente colher alguma coisa, a gente precisa envidar esforços, né? Para a gente conseguir naturalmente tirar coisas dali. E como eu comentei, para mim, que costumei trabalhar desde os 6 anos, mais ou menos, de idade, ia para a roça com meu pai, trabalhava, sempre foi algo muito natural. E sempre, com certeza, vi como algo muito positivo. Graças a Deus, isso não me impediu também de estudar e depois poder ter uma profissão, né? E mesmo fazendo um trabalho para uma criança que, teoricamente, é um trabalho pesado, né, braçal, mas eu acho que isso não foi de nada ruim para a minha formação como pessoa, como cristão. Vou levar aqui até a Daniela. Eu acho interessante essa formação de caráter que você até comentou, porque, por exemplo, na pergunta, né, que ele fala lá de Gênesis 3:19, o que isso revela sobre o aspecto de trabalho para a gente? Ele está falando que a partir dali, daquela maldição, a gente teria que suar para ter o trabalho, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque realmente constrói nosso caráter, porque a gente começa a realmente dar valor para isso. E até eu coloquei aqui na minha resposta, né, que para a gente é exatamente essa força que a gente aplica para ter as nossas conquistas forma o nosso caráter, faz com que a gente realmente valorize. Muito bom, exatamente. Deixa eu só ir aqui no bate-papo, que alguém fez algum comentário. O Tony comenta, né, emprego é o vínculo, serviço é servir. Exato, Tem diferença entre emprego e trabalho, né? Muitas pessoas só têm um emprego, mas não têm comprometimento com o trabalho, com o serviço em si, né? E hoje em dia é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer o comprometimento com aquilo que faz, né? Ter uma pessoa comprometida no time. Bom, aí a gente tem que pensar uma outra coisa. Servir. Como cristão, a gente serve durante o trabalho que a gente está executando somente, ou o serviço é sempre? Ele é 24 horas e a gente carrega com ele toda hora. Se a gente for pensar no emprego, a gente vai para o emprego, terminou o emprego, a gente vai para casa e o emprego cessou. Exceto algumas profissões que demandam que você leve trabalho para casa, né? Tem várias profissões que fazem isso. Eu brinco às vezes com os meus alunos, né, que tem basicamente assim 3 profissões que você não desvincula nunca a profissão da pessoa. Primeira é o professor, que não importa aonde esteja, sempre, ô professor, você não chama o seu mecânico de, ô mecânico, tudo bom? Ô açougueiro, tudo bem? Você chama ele pelo nome, e nem lá, muitas vezes, no estabelecimento, você chama ele assim. O outro é o médico, ô doutor, ô doutor, ô doutor. E o outro qual que é? Pastor. Pastor é outro que ele é sempre pastor, não importa onde esteja, você sempre vai reconhecê-lo como pastor. Isso é uma coisa que parece simples, né? Mas tem alguma coisa aí por trás muito interessante de a gente pensar, porque não é à toa que se carrega esses nomes na frente, né? Que parece que até o nome da pessoa desaparece e vem o nome da profissão dela primeiro. Tem alguma coisa de interessante aí por trás. Se a gente for pegar as profissões que Ellen White recomenda como trabalho para qualquer cristão seguir dentro dessa natureza, são 3. Cuidado na área da saúde, no ensino, na questão da fé, e educação. São as 3 profissões que ela recomenda para qualquer pessoa seguir, qualquer cristão seguir,
porque ele vai conseguir fazer o serviço de mordomo, digamos assim, no papel do cristianismo, de uma forma mais efetiva e mais natural, né? Cuidando da doença, ensinando e no pastorear, né? Nós não estamos falando aqui que outras profissões não são abençoadas e que elas não têm o aval da igreja divino para ser feito. Precisa de gente com todas as formações no mundo para executar com excelência as mais diversas funções. Eu lembro muito bem de uma menina que foi operada pelo neurocirurgião da nossa igreja, né, o Ben Carson, que ao ser lá dividida, as gêmeas, né, siamesas e tal, vocês conhecem a história, perguntaram para ela sobre ele, né? O que você acha do Ben Carson? O que você acha ele como médico e tal? E eu nunca esqueço do que a menininha falou. Ela falou assim, ó, ele é a pessoa mais parecida com Deus que você vai encontrar. E eu nunca esqueço aquela frase daquela menininha, porque para mim, assim, foi uma coisa tão, tão forte, porque a gente tinha que, em todas os nossos afazeres, as pessoas tinham que ver isso em nós. Nossa, ele é o mais perto de Jesus que você vai encontrar. Isso é extremamente difícil de fazer. O que eu acho interessante sobre profissões é o seguinte: todas as profissões são nobres, e cada uma na sua identidade, no seu afazer, todas são necessárias, mas a profissão mais marcante é a do professor. Porque ele começa lá no princípio, pré-primário, ele vai até... Enquanto o indivíduo tiver disposição de estudar, vai ter um professor para orientar e ensinar. Então, o professor... Então, se perguntar para mim qual foi o primeiro médico que me atendeu, não tenho ideia. Mas se perguntar o nome da minha primeira professora, do primeiro ano, do primário, eu me lembro o nome dela, que, por sinal, é o nome da minha neta hoje, né? Não era coincidência, professora Clara. Eu era literalmente apaixonado por essa mulher. 7 anos de idade, era a coisa mais assim sagrada do mundo, professora Clara. Então, eu realmente, de todas as profissões são realmente necessárias, fantásticas, para o bem da humanidade, da sociedade. Mas o professor, quando bem instruído, um professor dedicado, capacitado, ele leva a influência dele para o grupo de alunos para o resto da vida. Perfeito. Sim? Completando aí, eu lembro do nome da minha primeira professora primária em 74, né, Dona Lourdes, e a cartilha, Caminho Suave. Lembra? É sensacional. Agora, uma coisa que a gente tem que parar para pensar eu não sei se foi assim a impressão de vocês quando começou a lição, né? Falta 2 lições para terminar o trimestre. Não pareceu que ela começou assim meio sem sentido na questão educacional? Meio sem direção, um negócio meio... Daí parece que... Aí quando você tinha aula com o professor Moisés, a revisão, você falava, nossa, não sabia que era para olhar assim a lição. Nossa, não tinha pensado dessa forma a lição, porque parece que eu estudei completamente errado a lição. A Ellen White tem um livro que chama Administração Eficaz. Muitos aí já devem ter lido esse livro. E quando eu comprei esse livro, faz uns 8 anos atrás, mais ou menos, ou 10 anos atrás, eu fui ler e eu tive essa impressão. Você compra o livro, parece que ela vai falar de uma coisa, e lá ela fala uma coisa assim que, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. E é realmente isso que é administração eficaz. E aí a lição, quando eu fui olhar, desde o início do trimestre, os títulos, né, de cada semana e tal, e eu olhava assim, eu falava, nossa, como professor, né, você fica olhando, nossa, mas qual a linha aqui de raciocínio, né, que vai ser seguida para falar de educação? E se vocês perceberem, a gente falou de escola praticamente formal semana passada só, que foi quando falou do ensino das ciências, das artes, etc. E depois a gente ficou falando de outra coisa. Por isso que se a gente lê o livro Educação dela mesmo, a gente vai ver que ela está falando de uma coisa bem mais sublime. E essa educação, que é a educação de lar cristão, ela é bem diferente do que a gente convencionalmente está acostumado hoje. Por que o trabalho está sendo abordado nessa lição? Porque o trabalho é algo essencial para a gente desenvolver nossas competências,
Mas, em segundo lugar, como eu escolho o trabalho que eu vou fazer ao longo de uma vida? Primeiro de tudo, eu não sou obrigado a fazer a mesma coisa a vida inteira. Esse negócio de eu ter que escolher uma profissão para fazer ela a vida inteira é uma coisa que a gente socialmente estabeleceu, que a gente tem que escolher uma profissão, fazer uma faculdade, se formar e fazer aquilo a vida inteira. Muita gente vai fazer a vida inteira uma coisa que às vezes não gosta, faz até bem, porque tem o caráter, né? E depois que ela talvez está perto de aposentar, ou a hora que ela tem condições, ela vai fazer o que ela gosta daí o resto da vida. A gente vê muito isso. Vi isso já assim demais por muitas escolas que eu passei. E vejo até hoje na faculdade, né? Alunos que chegam já bem com uma certa idade, que vem fazer porque era o sonho, era aquilo, e agora ele conseguiu fazer. O fato é, a gente precisa, não precisa. Agora, de que trabalho, de fato, a lição está falando e Ellen White quer dizer? A gente está falando primeiro, aquele onde eu consigo executar as competências que Deus me deu. Quais foram as competências que Deus me deu? Eu tenho que perguntar para Ele. Foi Ele que me deu. Tem alguns testezinhos aí que ajudam a identificar quais são as minhas competências, né, o que eu consigo fazer bem, e isso é muito bom, porque tem gente que, por uma falta de base, muitas vezes emocional, e até mesmo de instrução da família, um pouco mais adiante a pessoa não se conhece, ela não sabe quais são as habilidades dela e as debilidades em algumas coisas. E aí ela não consegue, muitas vezes, escolher um ofício de acordo com aquilo que Deus deu para ela. Quando o Senhor vem recomendando ali no texto que a gente viu em Êxodo, o santuário tem que ser feito desse jeito. Você olha e fala assim, que Deus sistemático, né? Metódico ele, né? Tem que fazer assim, quinquim, por dentinho. Nada, é só continuar lendo o livro de Êxodo inteiro e depois de Levítico que a gente vai ver o que é regrinha. Faça dessa forma. Por quê? Porque assim é bem feito. Só que o interessante, entre esses versos, ele fala assim, você vai fazer um santuário e vai colocar uma fita roxa, uma fita vermelha, dessa cor, tá? Isso aqui vai ser trançado dessa forma, com fio de ouro e tal, e você vai pegar tal pessoa para fazer esse serviço, porque eu dei competência para ele fazer isso. E ele fala, né, isso aqui é obra de artesão. E você vai escolher, você vai pegar essa pessoa para fazer o serviço, porque eu coloquei dentro dele essa capacidade de fazer isso. Será que a gente pergunta, Senhor, quais são minhas habilidades, né? O que o Senhor me muniu, porque o Senhor, primeiro, por que eu nasci em 1900 e tal, e não nasci em 1500 e tal, ou antes de Cristo? Por que eu vim agora nesse momento? Tem um motivo, né? Senhor, qual que é o meu serviço como mordomo? O que eu tenho que fazer para honrar o Senhor com as minhas habilidades? E agora, Senhor, quais são as habilidades que o Senhor me deu? Porque é somente fazendo executando as habilidades que Ele deu para a gente, que a gente vai conseguir de fato ser feliz. Parece que não. Na verdade, dá para ser feliz também, fazendo não necessariamente aquilo que a gente gosta. Mas o que eu quero dizer é que é muito mais prazeroso ao longo da vida e mais fácil de a gente executar bem quando a gente faz aquilo, né, para o que talvez a gente nasceu. Agora, como que eu sei? Uns têm habilidade para falar, outros têm habilidade para escrever, outros têm habilidade para ensinar, porque falar e ensinar não é a mesma coisa. Outros têm habilidade para conserto, outros têm habilidade para quase tudo. Você olha e fala assim, gente, essa pessoa tudo que pega para fazer faz bem. Só que talvez isso está envolvido uma outra coisa por trás do que é o comprometimento de fazer bem. Porque ele vai ter as habilidades específicas dele também. Só que você olha e fala assim, gente, essa pessoa faz tudo. Tudo tão bem feito. E você fala assim, será que Deus deu tudo para ela e nada para mim? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, provocação. Vocês acham que o Senhor dá mais habilidades para um e menos para outros? Eu já tem um aqui para responder. O pessoal aí do online. Eu entendo o seguinte, do meu ponto de vista, pouco que eu leio, que eu estudo, dentro do mundo, Deus dá habilidades, dons,
para cada um de nós. Agora, dentro desse mundo que vivemos, nem sempre o dom que eu recebi de Deus, em função da vida social, da onde eu vim, da onde eu nasci, de como eu fui, eu vou ter capacidade de desenvolver esse dom plenamente. Porque esse dom, por exemplo, eu gostaria muito de ser médico na vida. Mas o caminho que eu tive na época não foi para isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, empregado, registrado. Entende? E quando eu me vi na idade de fazer uma faculdade, era chefe de um escritório, com mais 30 pessoas sob a minha responsabilidade, desenvolvi aquilo bem, por quê? Porque eu me propus a fazer o meu melhor naquilo. Então, é o que eu faço até hoje, há quase 60 anos, já, não, 55, 12, 48 anos. Há 48 anos, não, 50 anos. Estou com 65, 15, 62 anos. Aliás, 52 anos. Eu faço isso desde os 12 anos de idade. Então, me propus a fazer o melhor. Pedi a Deus que me desse realmente capacidade para desenvolver e fazer o melhor possível. Mas qual era a minha vocação, a minha grande ambição? Era ser médico. Então, eu sou um paciente extremamente chato. Meus amigos médicos aqui sabem como eu sou chato. Por quê? Porque antes de eu ir lá, eu já li tudo a respeito, chego lá, fico questionando tudo, os caras ficam assim, cara, vai embora, a porta vai embora. Você não precisa de mim aqui, entende? Brincando assim com os amigos, não, porque eu não conheço, né? Mas então eu vejo o seguinte, Deus capacita. Agora, você tem, por exemplo, a capacidade do ministério, é um dom. Deus dá esse dom para a pessoa. Mas você tem vários pastores que fazem o melhor que pode, e você vê que o indivíduo não tem a vocação para aquilo. Ele se esforça. Entende? Então, e Deus abençoa esse trabalho também. Entende? Tem professores de que o indivíduo é extremamente esforçado, mas ele não tem aquela vocação. Aquele professor que sobe em cima do tablado, ele prende a classe nele, ele não precisa fazer esforço. Ele tem essa vocação. Então, é um privilégio quando a pessoa pode unir a sua vocação, entende? Ao dom que Deus deu, ao trabalho que ele exercita. Mas isso hoje está cada vez mais difícil de acontecer. Pegando o gancho que ele falou do privilégio, acho que todas as profissões elas têm esse privilégio, porque eu sou enfermeira e eu coordeno uma equipe que envolve vários tipos de profissionais. E desde o segurança até o faxineiro, quando a pessoa ela é imbuída do Espírito de Deus, ela é comprometida, ela ama aquele ofício, ela faz de coração, ela faz a diferença. Às vezes você tem uma equipe com 6 faxineiros e tem uma que se destaca, você pode contar. Sabe aquela pessoa que você pode contar com ela? Não tem preguiça, não tem má vontade. E eu acho que é esse o chamado do trabalho, do cristão no trabalho. É você entender que o seu trabalho, aquele lugar que Deus te colocou, embora talvez você não queira estar ali muitas vezes, né? Você projete outras coisas para o seu futuro, mas se você está ali a entender isso, hoje você está ali, então, alguma coisa Deus quer que você faça ali. Entender este chamado, acho que é o trabalho do cristão, o cristão no trabalho. É isso aí. Uma vez uma pessoa me falou isso. Ela me procurou no trabalho para me pedir uma ajuda, para encaminhar, para fazer um exame, e ele falou isso, eu achei muito interessante, né? Ele usou aquela fala de Mordecai com Esther. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí? Sem dúvida. E só completando, tocou no assunto agora, eu, depois, já os filhos criados, tudo, eu fui para a faculdade novamente, para a escola, sentei, fiz 2 anos, uma pós-graduação em administração hospitalar. Aí tive o privilégio de ser, durante quase 4 anos, diretor administrativo do hospital. E realmente foi uma bênção. Foram 4 anos maravilhosos, aprendi demais, mas aí eu vi que a minha empresa tinha que ser tocada mais, tinha prioridades. Mas eu tive que ter um gostinho lá ainda de poder. Muito bom. Agora,
é inevitável a gente notar que ao longo da vida nem todo mundo vai conseguir, como profissional, alcançar aquilo que talvez nem ele saiba que tem habilidade, né? Porque às vezes as condições da vida não favorecem. É óbvio que o mundo está aí para ser conquistado, as pessoas têm que, né? A gente precisa se esforçar, correr atrás daquilo que a gente gosta. Mas, primeiro, a gente só corre atrás do que a gente gosta quando a gente sabe do que a gente gosta. Senão a gente fica que nem Cardos e Abrolhos, só tirando energia daquilo que poderia aflorar como algo benéfico, algo bom. E segundo, as condições iniciais não são iguais para todo mundo em termos de condições de vida mesmo, né? Não são. Por isso que a nossa educação como igreja, ela é um privilégio, ela é algo sensacional que coloca muitas vezes, não a pé de igualdade, mas coloca muitas vezes a pessoa na mesma condição para estudar, para vir para uma escola, ter uma boa educação, ter uma profissão futura, para que ela consiga desenvolver, que talvez, de outra maneira, ela não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não teria condições de estudar em outro local se não fosse pelo projeto que a igreja tem de educação. Por isso que a gente fala, por isso que a gente tem que entender que esse assunto é, primeiro de tudo, aonde começa a educação? É lá no lar. A nossa educação, ela ainda vem, desde na forma de 200 anos atrás, uma educação prussiana de preparar para o trabalho, só que isso desde pequenininho, desde o sino que toca, né, que óbvio precisa ter a ordem, a logística, etc, as coisas, mas ela vem num contexto para o trabalho, para o desempenho. Isso começou a acontecer lá atrás, com Rousseau, no século XVIII, e etc., onde mudou a forma de quem educa, inclusive. E aí a gente fala assim, tá, a gente forma muitas pessoas com condições de ter uma profissão, mas muitas vezes essas pessoas não são boas no que fazem. Muitas vezes essas pessoas nem gostam de fazer aquilo e faz por uma questão social, por um status, por ter uma faculdade ou por diversas formas. E aí tá, onde que está a educação, de fato? Está lá no berço, de a gente conseguir, principalmente, fazer com que a criança se desenvolva se conhecendo, tendo base emocional suficiente para aguentar trancos da vida e mesmo sabendo que ela gosta daquilo, que ela vai ter dificuldade para conseguir alcançar aquilo, para desenvolver aquela habilidade, né, que ela tem, que naturalmente Deus deu para ela. Essa é a verdadeira educação, né, com os princípios cristãos. Quando essa pessoa tem isso, quando ela vai para o trabalho dela, ela vai fazer com exímio as coisas, não importa o que ela for fazer. Porque ela fala assim, quando eu limpo o chão, é meu rosto que fica lá. Quando as pessoas passam e olham e falam assim, que chão limpo? É o meu caráter que está no chão. Quando ela conserta um carro, é o caráter dela que está no carro. Quando ela faz uma comida, é o caráter dela que está lá. E tem gente que faz tão bem uma determinada coisa que ela se orgulha daquilo que faz. E é errado esse orgulho saudável de a pessoa ficar satisfeito de fazer um serviço bem feito? Não tem nada de errado com isso. Errado é eu bater no peito e achar que foi eu que fiz tudo sozinha. Agora, quem me deu essa habilidade? Não fiz nada. Nem meu temperamento eu escolhi. Veio daquele jeito as habilidades e as dificuldades, também que não foi Deus que deu, né? A questão do que o pecado trouxe pra gente. Não foi eu que dei, não foi eu que criei nada. Então, peraí, se eu pensar que eu não fiz e ainda de vez em quando as pessoas me elogiam, é glória a Deus mesmo, porque isso não é nada meu. Foi alguém que deu para mim, porque eu não... Legal, eu fico satisfeito de fazer uma coisa bem feita. É gostoso. Todo mundo precisa sentir isso para se manter vivo. Se sentir útil, né? Mas eu bater no peito e falar assim, ó, eu fiz, e começo a me endeusar e falar assim, ó, tá vendo? Eu faço isso daqui porque eu corro atrás. Você não vai porque você não corre atrás, você fica aí parado. Muitas vezes isso serve como exemplo também, porque muitas vezes a pessoa quer esperar cair do céu as coisas, e não. Agora, a minha pergunta foi, né, Deus dá habilidades mais para alguns e menos para outros? Vocês acreditam nisso? Agora eu quero ouvir o pessoal aí do online.
Vamos lá. Um dos aspectos que eu acho interessante do trabalho, e eu acho que Deus pensou nisso quando nos deu o trabalho, é a questão da dignidade do trabalhador, né? Quer dizer, exercer uma atividade e ter a oportunidade de servir é importante para o homem no sentido de conquistar alguma dignidade. Eu já trabalhei com presidiários, ex-presidiários e futuros presidiários, vamos dizer assim, né? E a questão de eles receberem uma oportunidade de alguém que simplesmente decidiu que não ia olhar para o passado deles, e sim para o futuro, o que eles poderiam produzir, o que eles poderiam fazer, faz uma transformação extremamente grande na forma deles agirem, tanto com a gente, né, que dá oportunidade, quanto com eles mesmos, né? Quer dizer, eles mudam a postura que eles têm com relação à vida dele, perspectiva de futuro, na medida em que tem a oportunidade de exercer alguma atividade e servir, simplesmente servir, né? Então, eu acho que quando Deus instituiu o trabalho, vamos dizer assim, né, ou até deu um valor maior na medida em que o homem pecou e saiu do jardim, né, tinha essa função também de dar dignidade ao homem. Perfeito? Por isso, né, que a gente está falando que é uma bênção mesmo o trabalho. E quando a gente pensa em habilidades, a gente está falando assim, vamos pensar na parábola dos talentos, né? Acho que é o que todo mundo pensa assim, será que de fato tem gente que tem mais habilidade do que outras? Algumas pessoas é notável que têm altas habilidades. E hoje a ciência, inclusive, questiona, será que de fato ter altas habilidades significa ser gênio? Ou gênio é aquele que tem simetria entre todas as habilidades? Porque muitas vezes potencializar uma habilidade é dificultar o desenvolvimento de outras 2 ou 3. Isso cientificamente, neurologicamente, a gente já sabe muito bem. Agora, é inegável, é inquestionável que tem pessoas que têm talentos específicos para determinadas coisas que pegam para fazer. Isso é inquestionável. Agora, será que foi algo nato? Que de cara assim, porque parece que a gente tem às vezes esses talentos, perceba que eu estou falando toda hora de talento, né? Estou falando de dom, talento natural. A gente parece que pega às vezes os talentos e a gente vê algo como meio místico. Nossa, desde criança aquela criança era assim, eu via. Mas às vezes não, às vezes desde criança a criança era daquela forma e depois ela é totalmente diferente, ela faz outra coisa que você nem imaginava que ela ia fazer. Mas ela tinha assim no eixo, no cerne, ela tinha características que reunia para fazer aquele tipo de coisa. Então, a gente tem características, e se a gente for pegar, tem, sei lá, das 10, 15 grandes habilidades que dentro dela você pode fazer um monte de coisa. Nelson tem habilidade natural para liderança. Então, ele não foi ser médico, mas ele foi ser chefe do... Habilidade é um dom nato da pessoa. E isso você pode usar no desenvolvimento da tua vida profissional. Ou você, se aquilo não for para o teu bem ou para os teus princípios, você tem que, às vezes, não usar e restringir e tentar desenvolver uma nova habilidade. Um exemplo claro, simples, que aconteceu há um ano e meio, 2 anos atrás, eu estava com meu neto jogando pedra no lago. Aí o vovô falou, ó, Breninho, papai, eu vou jogar pedrinha, então ela vai bater na água e vamos jogar a pedra mais longe. E me chamou a atenção de que eu, com todo o meu esforço, eu jogava a pedra uma distância, e ele, sem muita pretensão, tinha uma mão com um chicote, uma velocidade de braço, a pedra é quase que o dobro da minha. Eu falei, uau! Aí eu tentei, Breninho, mais forte. E ele sempre jogando quase que o dobro da minha distância. Passados uns dias, aí, semanas, uma outra pessoa, eu tinha vindo embora para o Brasil, uma outra pessoa estava lá, vizinhos, e a pessoa foi um treinador de beisebol, né? Arremessador, e viu ele atirando, falou, esse menino está treinando alguma coisa? Ele falou, não está treinando nada. Ele falou, vai ser um jogador, um arremessador de primeira linha no mundo, pode colocar ele para treinar. Por quê? Ele tem uma habilidade natural dele, do efeito chicote na mão, que ele consegue arremessar com velocidade e distância.
Agora, aí eu já falei pro meu filho, né, já, pelo amor de Deus, filho, por favor, não fale nada, deixa isso quieto, porque é totalmente incompatível com os nossos princípios de igreja. Por quê? Porque se virar um profissional disso, vai certamente a fé, a igreja, as coisas não funcionam. Então, a habilidade, eu acredito que alguns têm, diferente de outros, totalmente diferentes, e Deus dá a cada um habilidade, às vezes, muito mais específica. Então, é inegável, né, que a educação que a gente está falando é exatamente essa. Eu tenho essas habilidades e eu posso fazer isso e eu posso fazer isso. E, às vezes, o que tem eu lançar uma bola de beisebol? Não estou fazendo mal para ninguém e tudo mais, só que, às vezes, aquilo não vai servir como para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, como... Pode até olhar e falar assim, nossa, faz bem, né? Faz bem. Mas, assim, o que eu estou honrando o nome de Deus? Estou honrando porque eu estou fazendo bem feito, mas o que eu estou conseguindo aproximar as pessoas, né, de Cristo com essa habilidade natural que Ele me deu. E talvez essa habilidade não é nem para lançar, ele tem habilidade, talvez motora interessante, que ele pode usar para diversas outras coisas, né? Enfim, agora, é uma coisa interessante, resiliência. Deus deu para quem? É uma habilidade, resiliência? Capacidade de superar obstáculos. Acho que na época que a gente está vivendo, e na nova geração, a gente tem visto um pouco de dificuldade com isso. Capacidade de superar frustrações, problemas, etc. Isso também a educação faz parte. Resiliência é exercício. É exercício. Aí eu falo, né? Quem tem resiliência? Quem tem resiliência? Aquele que precisou desenvolvê-la. Para quem a resiliência apresenta? Para todo mundo, porque todo mundo vai passar por frustrações e dificuldades que a gente tem que superar, né? A gente tem que treinar isso. Agora, talento, para quem Deus deu? Para todo mundo. Em que quantidade? Não sei. Isso é o mais bonito de tudo, porque Deus não falou assim, ó, 10 talentos para você, 5 para você, 1 para você. Ele não falou assim, na parábola foi, mas ele não falou assim, ó, você foi criado, tá bom? Ó, para você vai ser 10, para você... Cláudia, vai ser 5. Para você, Daniele, vai ser 3. Ele não falou assim. Agora, como que eu sei que eu tenho esse talento? No mesmo jeito da resiliência. Executando, treinando, me identificando, me conhecendo, para daí, de fato, eu saber. Agora, o mais importante, gente, não é a profissão que eu vou seguir. Vocês viram que, na realidade, a lição não falou praticamente nada disso. A única coisa que ela menciona é que a gente precisa respeitar todas as profissões. Desde aquele que trabalha no braçal, no serviço braçal, 100%, desde aquele que trabalha com um serviço mais intelectual e com 1% de movimento, e que muitas vezes queria trabalhar até no braçal, porque é melhor, né? Eu lembro muito bem o que é chegar cansado de trabalho de roça, de serraria, e o que é chegar cansado de trabalho intelectual. Que tem hora que é muito melhor você chegar cansado de trabalho físico, que a cabeça sua está em paz. Agora, se chegar cansado de trabalho intelectual, nem a cabeça, nem o corpo está em paz. Está totalmente tudo cansado. Então, a lição não fala o que é mais importante, ela fala que a gente precisa respeitar, inclusive, porque, independente do que a pessoa está fazendo, se ela está fazendo bem feito, palmas para ela. Se ela está fazendo mal feito, independente da profissão, negligente, servo mau e infiel. Né? E a ideia de vai ser retirado o seu talento para dar para o outro, é no sentido de que você não está desenvolvendo, você está enterrando aquilo que às vezes não era nem para você estar aqui, era para você estar fazendo uma outra coisa na sua vida. Agora tem outros 2 pontos principais para a gente conversar, antes da gente encerrar a lição. Eu falo para minha esposa, né? Tem 3 coisas que eu, assim, me zanga demais. Primeiro é mentira. Segundo, reunião que não tem hora para acabar, que começa e não termina. E terceiro, é coisa mal feita. Assim, são 3 coisas, e essa coisa mal feita que a gente está vivendo no nosso século hoje, que é nas coisas que a gente compra, a gente vê a intenção de fazer mal feito, isso, assim, me indigna de uma forma, porque é usar uma competência errada e ainda usar de má intenção com as coisas. Então, você não honra a Deus de nenhuma forma, de nenhuma das 2 formas. Você enterra um talento natural e ainda faz uma coisa mal feita de propósito para as pessoas comprarem mais, gastarem mais e etc. Né? Nada dura como antigamente, as propagandas mudaram, hoje é tudo na leveza, na velocidade, na facilidade das coisas, né? O tempo virou algo aliado.
se a gente pegar uma propaganda de um Fusca de antigamente, era uma propaganda que durava 8 minutos na televisão, que falava da durabilidade, o quanto que dura. Hoje não. Ó, esse aqui faz tanto, 1 litro, corre tanto, é leve, não sei o quê, e que quebra também rapidinho, e que não dura nada, e que... Então, essa coisa mal feita, de propósito, é uma coisa que me irrita de uma forma que eu fico assim, gente, você olha para uma coisa, a pessoa gastou energia, dom, para fazer uma coisa errada, uma coisa mal feita. Eu falo assim, isso aqui, para mim, é intolerável, eu não aguento isso daqui. Existe um filme, ele está no YouTube, eu aconselho todo mundo a assistir, chama-se Obsolescência Programada, entende? Que mostra que o mal feito não é mal feito por um acaso, ele é desenvolvido para ser mal feito, ou seja, para ter um prazo de validade, durabilidade curtíssimo. Eu aconselho o pessoal a assistir, porque você passa a entender um pouco. Perfeito. Não, só queria salientar o descartável, né? O produto é uma porcentagem muito pouca hoje do produto nobre, né? Agregado valor, a gente trabalha com calçados, a gente vê a popularidade aí que aconteceu, a falsificação, né? É muito grande, né? E os valores, né? A pessoa não vê o valor, acha que é caro, mas o caro sai barato, e o barato sai muito caro, às vezes. E essa sensação que dá, né, de que é inteligente pensar assim, né? Não, vamos programar porque a economia tem que rodar. Só que, por outro lado, é tão mesquinho, tão medíocre, tão pobre a gente se vender para fazer uma coisa mal feita porque vai ganhar mais, porque vai girar mais, os fins justificando os meios, né? Isso a gente não glorifica a Deus com esse tipo de coisa, né? Aí a última coisa que a lição aborda é, beleza, trabalho é super bom, e ele vai existir sempre, porque desde a criação do mundo existiu, e até no céu vai existir, porque isso faz parte do propósito divino, né? E já fazendo o link com a lição da semana que vem, que vai fechar essa ideia do trabalho, quando vai ser falado sobre o sábado, né? De fato, o trabalho é bom. Edifica o homem e é importantíssimo para eu conseguir desenvolver minhas habilidades e mostrar a Deus ao mundo, né? Nós somos, na realidade, pessoas disfarçadas de anjo nas mais diversas profissões. Deveríamos ser para levar as pessoas a Cristo. Agora, será que o quanto que eu faço isso está, de fato, mostrando que eu sou uma pessoa temperante, uma pessoa que honra a Deus através daquilo que faz, porque faz com qualidade, mas na quantidade correta também? E isso é uma coisa que também, na nossa atualidade, tem se tornado cada vez mais comum, as duplas jornadas de trabalho, as triplas jornadas de trabalho, e o pior de tudo é que muitas vezes nós nos vangloriamos disso. Nós nos vangloriamos que a gente dorme 4, 5 horas por noite, que a gente tem 2 trabalhos, 3 trabalhos, que a gente faz 7, 8 anos que não tira férias, e a gente acha que a gente está bem, né? O cara fala assim, nossa, eu preciso descansar, nossa, preciso de férias, cara. Faz 2 anos que eu não tiro férias e tal, e lá no fundo ele está falando assim, nossa, como eu sou trabalhador, né? Aí o outro do lado fala assim, ixi, eu que faz 5. Aí o outro fala, e eu que nunca tirei, né? E assim, tá bom, a férias foi uma coisa criada socialmente também, né? Mas tá aí para ser desfrutada, inclusive, e tal. Agora tem gente que sai de férias, sai do serviço, mas o serviço não sai dele. Ele ainda acha coisa para ele fazer do trabalho, né? Agora, assim, tá errado eu fazer sempre uma coisa que Deus me deu habilidade para fazer? Tá nas férias? Poxa, eu gosto tanto de fazer isso. É interessante que, assim, a maior parte das vezes, as coisas que a gente realmente gosta e tem habilidade, a gente não usa como profissão. A gente usa como hobby, né? Na faculdade tinha um menino que ele sempre falava assim, ele era bem assim, filósofo e tal, eu gostava de conversar com ele porque ele era bem profundo. E ele falava, cara, tá nas pequenas coisas, tá no natural, tá naquilo que você faz sem ninguém pagar para você fazer. Tá naquilo que você faz, assim, você vai de graça, as pessoas, vamos, vou fazer assim. Sabe quando a pessoa fala assim, viu, Fernando, você pode ir lá editar um vídeo? Nossa, cara,
nem precisa pedir, eu vou lá e me ofereço, eu quero fazer assim, mas como eu estava com vergonha de me oferecer, ainda bem que você convidou, porque eu faço, eu tenho habilidade natural para isso, eu gosto disso daqui, faz de graça. E a gente também tem que entender que muitas vezes o que a gente faz de graça, que é gostoso, se fizer demais vai se tornar ruim. Não é que se torna ruim, é que simplesmente o excesso das coisas que a gente faz gostoso, também uma hora chega, né? E a gente precisa parar e cessar um pouco, descansar daquilo. E é por isso que quando a gente faz as coisas com equilíbrio, com harmonia, aquilo que a gente gosta, a gente tem mais saúde, é mais feliz e vai fazer aquilo até a eternidade, porque é algo natural. Agora, aquilo que a gente faz em demasia, chega um momento que daí a gente fala assim, ó, por favor, me dá um tempinho, né? Que eu não tô aguentando mais, estou trabalhando demais. Então, o fato é, as coisas estão aí, as habilidades estão aí, nós precisamos, primeiro, identificar aquilo que a gente, né, tem habilidade para fazer, porque a gente vai honrar Deus fazendo bem feito, vai ser uma habilidade natural, vai ser mais feliz. Segundo, saber que trabalho é uma coisa divina, que está aí instituído para que a gente, de fato, consiga honrar o nome dele. Terceiro, não existe profissão melhor do que, nenhuma profissão melhor do que a outra. O que estudou não é melhor do que não estudou, o que ganha não sei o quê não é melhor do que não sei o quê. Só tem um melhor do que o outro, aquele que faz melhor do que o que faz mal feito. Esse é melhor do que o outro, porque ele honra o nome de Deus naquilo que ele faz. Né? Que Deus possa nos ajudar, que a gente, que primeiro a gente pergunte para ele, né, Senhor, me ajuda a me conhecer assim, o que é que eu faço de forma natural, que é gostoso e que eu faria sem ninguém me pagar. Segundo, Senhor, me ajuda a ter maturidade para entender que tem coisa que não é simplesmente porque paga melhor, porque usa tal roupa, que é necessariamente melhor do que o outro. Que eu tenha respeito por todo mundo, pela história de todas as pessoas. Terceiro, Senhor, me ajuda a fazer bem feito tudo. E quarto, Senhor, me ajuda a ter sabedoria para fazer essas coisas na quantidade certa, para que eu não venha, inclusive, prejudicar outras áreas da vida que o Senhor também fez para mim, que não só o trabalho. Isso é o que eu desejo para mim, para todos nós que estamos aqui no físico e que estamos aqui no virtual. Ok? Semana que vem nós estamos de volta com o professor Moisés. Nós vamos fazer o fechamento, né, dessa parte do trabalho falando sobre o sábado e depois no outro sábado a gente encerra essa lição da educação. Vamos orar? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos a Ti pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a sua palavra nos dá equilíbrio, ela nos proporciona tudo o que precisamos para vivermos bem nessa terra e também na terra que está por vir. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para fazermos todas as coisas boas na quantidade certa, na qualidade certa e, acima de tudo, com a intenção certa. Fica conosco no decorrer desse sábado, com os nossos familiares. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.